Pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Muito claro que quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo. Só que não foi só forçar o cartão, né? Tem provas, mensagens dele falando com um familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. Galera, Palmeiras joga no próximo final de semana contra o Santos, mais um jogo importante, rodada importante do Campeonato Brasileiro. Agora, no momento, Palmeiras e Flamengo estão ali com o mesmo número de pontos, Verdão tem a vantagem, uma vitória a mais. E o que deu muito o que falar também foi a questão ali do julgamento, né, do Bruno Henrique. Palmeiras, a Leila ali até protestou. Um dos auditores ali pediu vista e o julgamento, né, do Bruno Henrique foi adiado para a próxima quinta-feira, o que deixou ali o Palmeiras, a Leila, revoltada. Vamos ver o que o pessoal do Jogo Aberto falaram sobre isso. Será que o Flamengo está sendo beneficiado aí por essa questão ali do julgamento do Bruno Henrique? Deixar os créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora acompanhar aqui o vídeo, o pessoal falando sobre o Palmeiras. Estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos, né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo, foi um juiz auditor, Sim. A ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do campeonato? Então, ok, aí, não, acho que tinha outro jogo, Não. né? Acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo mas pegaria não, era o o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também eu acho que não pode. Isso não é ilegal? Não é Isso ilegal? é ilegal. Você forçar o Imoral. cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol tá. brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai Não, pegar todo a mundo sequência faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite, Só que não foi só forçar o cartão, né? Tem provas, mensagens dele falando com um familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso para refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como o que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro.
Que isso, cara? Tá tudo errado, tudo errado. Então tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e a produção muito rapidamente já foi atrás. Realmente foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, na verdade, realmente não era a última rodada. O clube, Renata, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não está na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto é que faz parte da regra do jogo. O problema dessa história toda é que há uma investigação paralela na Justiça Comum. Ele pode ser julgado ainda na Justiça Comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente... Acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê tantos casos sendo julgados, atletas punidos, cumprindo a punição, e outros não. Outros passam batido, muita coisa vira multa, e assim vai. E lá ninguém fica preocupado com o que acontece no STJD, ninguém observa nada. É tudo muito escondido, na minha opinião. Então, Renata, nesse caso aí fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer, sabe? Porque outros jogadores foram punidos, outros jogadores foram afastados. O STJD, por exemplo, tem algumas solicitações, alguns pedidos para avaliação de efeito suspensivo, que eles nem notam que chegam lá, eles nem observam. E o do Bruno Henrique, ele está jogando sob efeito suspensivo já há muito tempo. Poderia ter tomado uma multa e 12 jogos de suspensão, não tomou, não acredito que vá tomar. Esse pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Então, assim, acho que está muito claro que, quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. No STJD, a gente já observa essa dificuldade para punir o atleta, e outros foram punidos, outros foram para fora do país, outros estão pagando, outros pagaram e já voltaram. Mas com ele, não. Tem prova contra ele, né? E não, fazem vista grossa. E na Justiça Comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Então, parece que há um certo... parece que condescendem, né, com essa insegurança jurídica da Justiça Comum, da Justiça Desportiva. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado, sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo. Obviamente, porque a pressão externa seria muito grande se os posicionamentos fossem outros, né? Lamentável. Realmente esse caso, o Bruno Henrique, é bem complexo, muito complexo. O Ronaldão tem um recadinho pra gente seguir o assunto que tá quente aqui no Jogo Aberto. Estamos no YouTube, Jogo Aberto, e hoje discutindo a questão do Bruno Henrique. O julgamento não foi ao final, um dos auditores pediu vistas do processo e a sequência será na quinta-feira agora. Isso se ninguém pedir vistas de novo, né? Cicinho, geralmente essas questões... A gente espera que elas sejam resolvidas, mas nesse caso parece que estão protelando bastante. Já forçou o cartão amarelo? Já forcei, já combinei com amigos, prepara as férias aí, porque eu vou tomar o cartão. Só que eram outros tempos, né? Outros tempos. Então, assim, aí não tinha essas questões que tem hoje. Isso é normal, isso é normal o jogador. E houve essa infelicidade. Mas isso é normal, eu concordo com você, só que é o detalhe. Qual é o clube que admite isso? O Flamengo está fazendo isso como um argumento de um processo para salvar o Bruno Henrique. Eu joguei já com 2 cartões amarelos e nunca, né, o clube que eu trabalhei não pediu. Eu, na verdade, fui punido pelo clube porque tomei o 3º cartão amarelo. Na verdade, nem tomei o 3º, fui expulso para não jogar o último jogo. Errou a dose. Exatamente, porque eu falei assim, eu tomo antes do último jogo e eu entro de férias antes. O treinador na época e o clube falou assim, você vai, tive que ir na arquibancada assistir o jogo para entrar de férias. Que lindo! Inclusive, um dos diretores era o Marco Aurélio Cunha.
dúvida, que lição, Bem feito, Xixi, bem Aquele feito pra diretor, você. Marco Aurélio Cunha. Que lição foi essa? Perfeita, 12 voltando. segundos. Bem feito. É isso. Capela, quer dizer que essa guerra dos bastidores, o tribunal, agora o Flamengo não quer mais o gramado sintético, pede que outros julgamentos sejam acelerados. Gente, não pode ser desse jeito. Tem que ficar tudo em campo, mas parece que o pessoal não consegue, não é isso? É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto, até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente, inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei, não consigo afirmar, não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade, STJD. Gente, vem cá, o negócio foi em 2023. Olha tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem, trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá para levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar, o Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também, eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho, vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma, eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá. Olha lá, safado, olha lá, mau caráter. E aí? E agora? Fica elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos que o torcedor fica aqui, ó, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê? É bem complicado, realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD, ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado, do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar, e sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Exato. E agora isso está de novo em pauta. Como é que então, você decide? É por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico, não não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais, essa é a questão. E aí, Edu? É a questão e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer transparência e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou,
Todos nós já tomamos, todos nós já forçamos cartões. Assim não. Entendeu? Xixi, não. Agora, a questão O Ronaldo nunca tomou cartão vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são as questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Alguém quer arrematar o assunto, Ronaldo? Não, só uma coisa eu queria saber. Nós vimos um monte de telinha, né, quando eles estavam falando sobre o julgamento. Eles estavam em casa, era home office? Era tudo remoto ali, cada um de um lugar. E teve gente que faltou ainda. O cara não estava em casa. Mais uma colocação. O cara não tem agenda para casa dele. Uma colocação para esses jovens jogadores, né? Eu estou mais velho no futebol. Não se iludam com isso, não entrem nessas coisas. Esquema de aposta é roubada para você fazer fraude. Você nunca vai conseguir. Então, os meninos, os jovens, por favor, saiam fora dessas questões com familiares. Vocês, às vezes, são muito mais inocentes do que imaginam e vão ser comprometidos por uma cadeia de corrupção. Então, por favor, pensem bem na carreira de vocês antes de se contaminar com esse tipo de proposta, de pessoas que se cercam dos vestiários, que vão oferecer pequenas coisas. Saiam disso, porque o futebol é muito bonito, sem fraude. E outra, Renata, por que não colocar cada rodada... Pô, já foi expulso, já julga logo. Não deixa já julga na próxima rodada. Isso eles teriam que mudar o sistema deles, de receber. Que é isso aí não no é teu essa ombro? denúncia, de julgar. Que é outra isso no história. teu ombro, hein? Aí é muito trabalho. O fantasminha, bebê. Ai, Chico Garcia. Ele tá meio perto mesmo. Tô louca pra ele. Parabéns pra Leila Pereira. Olha, mas o presente de grego tá aqui, viu, Leila? E ele vai ser apresentado no sábado diante do Santos na Vila Belmiro, hein? Porque o Palmeiras não conta com convocados o Vitor Roque, o Flaco, o Sousa, Gustavo Gomes, Piquerez, Martínez e Facundo Torres. Ninguém à disposição. Suspensos, o Andréas Pereira, aquele cartão amarelo custou caro, não é? Alan também tá fora, foi punido pelo STJD. E os machucados, o Everton, Evangelista e Paulinho. É a chance do Santos. É a chance do Santos aí de conseguir uma vitória num jogo que ninguém acreditaria se o Palmeiras estivesse completo. E a chance. O que preocupa o Santos é que nas partidas que teve a oportunidade ali de realmente construir bons resultados, contra Fortaleza e Vitória, não conseguiu. Foi um ponto só conquistado ali no empate, né? Então, só que aí é um Palmeiras totalmente desfigurado, sem os principais jogadores. Se o Santos quiser reagir e não cair para a Série B, tem que ser nesse jogo. Agora, o Flamengo, claro, eles estão disputando o título, tá todo mundo acompanhando bem de perto essa briga. Também tem ótimos problemas. Nossa. Problemas aos montes aqui. Olha só, convocados: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrasca, Varela, Vinha e os machucados: o Pedro, o Alan, Jorginho e o Léo Ortiz. Tem desfalque também. Quem tá pior pra você? A do Palmeiras é bem pior. O Palmeiras tem 12, mas o adversário 3... pior é o do Palmeiras. Lógico. Sim, mas peraí, o Palmeiras tem 12, sendo que 3 não estavam jogando. Quanto então nem tem o estavam na Palmeiras, conta. Chico? Quanto tem o Palmeiras? 12. Mas nenhuma arbitragem. Tá tudo tranquilo. Que? Ninguém ficou fora. Tem 12 fora do Palmeiras, mas nenhuma arbitragem. Quem fala de arbitragem, o Palmeiras não teria dado o cartão pro André. Quem fala de arbitragem, o Ronaldo quer falar da arbitragem. A grande vantagem da arbitragem, Chico. A grande vantagem que o Palmeiras pega o Santos. Nenhum da arbitragem machucou. Tem geladeira, nada. É isso, torcedor do Verdão, um trecho para vocês aí do debate do Jogo Aberto. Falaram um pouco do jogo do Palmeiras contra o Santos, mas o assunto principal foi ali o Bruno Henrique, esse julgamento, né, do Bruno Henrique. Um dos auditores pediu vista e na próxima quinta-feira vai ter aí essa conclusão, né? Se outro auditor não pedir vista também, o julgamento foi adiado aí mais uma vez, e é uma vergonha, né? O Capelanes até falou aí, né, que a gente não pode estar julgando por não ter provas, mas a questão ali do Bruno Henrique, o que deixa ali muita gente mais indignado ainda é que tem as provas, as mensagens do Bruno Henrique ali trocando mensagens com o seu irmão, provas ali claras, né, de que ele forçou aquele cartão, avisou o seu irmão, mas é uma vergonha. O Everton também foi muito bem aí nas suas palavras. Quando é para o Flamengo, parece que é de outra maneira, que eles veem as coisas ali de outra maneira. Mas vamos aguardar aí esse julgamento. O Alan do Palmeiras foi suspenso, não vai jogar contra mais um desfalque aí contra o Santos.
E é uma vergonha nessa questão ali do STJD. A gente viu ali que para uns times de uma maneira que eles analisam aquele jogo, e para o Flamengo é totalmente diferente. Mas vamos aguardar. Não vou ficar falando aqui coisas também, né, sem ter muitas provas, mas as provas estão aí, né, a questão das mensagens ali trocadas pelo Bruno Henrique, seu irmão. Aqui a lista de desfalques, né, do Palmeiras para o próximo jogo contra o Santos, né, uma lista de desfalques aqui muito grande. Vitor Roque, o Flaco Lopes, o Sousa, Gustavo Gomes, Piquerez, Martínez, Facundo Torres, suspenso aqui tem o Andrés Pereira, o Alan, punido pelo STJD, o Andrés pelo terceiro amarelo, o Everton que está com uma fissura na mão, o Lucas Evangelista, lesão no músculo da coxa, e o Paulinho ali, que é uma fratura na tíbia, ainda praticamente não jogou, né, com a camisa do Palmeiras. Essa é a lista de desfalques, né, uma lista muito grande. O Palmeiras vai ter que suar bastante aí a camisa para vencer essa partida contra o Santos, que é um time que está desesperado na briga ali para sair, né, do Z4, da zona de rebaixamento. Não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, mas quem sabe, né, o Palmeiras entrar ligado e fazer um bom jogo e conquistar os 3 pontos para se manter na liderança. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.